Olá, partners, tudo bem? Vamos lá então ao balanço semanal dos nossos investimentos. Como habitualmente, começamos por dar uma espreitadela ao comportamento dos mercados nesta semana. Foi uma semana com alguns altos e baixos, portanto com dias de subida e com dias a terminar a negativo, no fundo, o que é natural no comportamento habitual dos mercados em situações de maior naturalidade do que aquelas que temos vivido nos últimos tempos. Mas foi isso que realmente aconteceu ao longo dos dias desta passada semana. Os principais focos de notícia, no fundo, embora tenham a ver com o mesmo assunto, situaram-se em polos opostos. Por um lado, e do lado do otimismo e das boas notícias para toda a gente e para os mercados, naturalmente, de forma muito particular também, as informações que têm vindo a público sobre a eficácia das vacinas para o combate a este vírus. De facto, têm vindo a ser divulgados altos níveis de eficácia na fase final dos testes, nomeadamente desenvolvidos pela farmacêutica Pfizer e também pela Moderna, que parecem ser as duas empresas que estão num processo mais avançado e mais perto de disponibilizarem no mercado a vacina e, portanto, a apresentarem aqui informações de uma eficácia muito elevada, acima dos 90%, até em torno dos 95%, e o mercado, naturalmente, tem reagido muito bem a essas informações positivas. Em relação ao caso da Pfizer, há inclusive notícias de que estará para muito breve a submissão para aprovação nos Estados Unidos, naturalmente, da vacina na FDA. Portanto, este foi o lado positivo, digamos assim, sobre a questão da pandemia. No lado oposto, em sentido inverso, a semana ficou marcada pelo constante aumento do número de infecções, de uma maneira generalizada pelo mundo e, naturalmente, os Estados Unidos também a não fugirem a essa regra, infelizmente. Não é? Portanto, temos aqui dois polos opostos e antagónicos e o mercado, no fundo, refletiu um bocadinho isso. Portanto, uns dias mais otimistas, com subidas significativas, outros dias, naturalmente, com maior pessimismo, face àquilo que pode vir a ser ainda o futuro e a demora que pode haver até se ter uma recuperação e uma maior estabilidade no funcionamento da economia e, portanto, dias com desvalorizações na cotação dos títulos. Por outro lado, também a questão do pacote de estímulos à economia americana, que continua, enfim, na gaveta. Os democratas e os republicanos não chegam a entendimento e também não se prevê que possam chegar, se calhar, nos próximos tempos. Há quem aponte já só para o início do próximo ano um possível acordo para mais um pacote de estímulos. Portanto, entre as subidas e as descidas, a semana, no cômputo geral, e no caso do S&P 500, este primeiro índice que estamos aqui a observar no gráfico, acabou por encerrar a negativo, com cerca de 0,8% de queda ao longo da semana, no valor acumulado. Já relativamente ao Dow Jones, o comportamento também foi muito semelhante, com uma queda ligeiramente inferior nestes 5 dias, cerca de 0,7% no acumulado da semana, e, portanto, um comportamento muito semelhante nos dois índices. Já relativamente ao Nasdaq, o índice mais associado às empresas tecnológicas, ao contrário dos dois anteriores, terminou a semana a positivo, ligeiramente positivo, 0,2%.
E este facto prende-se muito com a notícia que foi divulgada durante a semana da empresa da Tesla passar a integrar o índice S&P 500 no final de dezembro deste ano. Isso fez disparar a cotação do título. No acumulado da semana subiu, salvo erro, cerca de 20%. E, como já integra, o Nasdaq acabou por se refletir aqui no acumulado da semana, e este índice fechou então com um balanço positivo 0,2%. Vamos agora espreitar também a evolução do par de moedas euro-dólar, como também costumamos fazer. Bom, e o que podemos observar relativamente a este par de moedas é que a semana, apesar de naturalmente algumas flutuações, acabou por ter um saldo praticamente neutro. O euro começou aqui a semana à volta de um dólar e 18,5, mais ou menos, um 18,50, e terminou a semana muito pouco diferente disso, na casa de um 18,60 ou até um pouco menos. Portanto, praticamente inalterado o valor do euro face ao dólar. Aliás, em termos percentuais, podemos observar que a flutuação na semana se cifrou aqui na casa de 0,2%, talvez até um pouco menos, exato, 0,15% de valor, de valorização no fundo do euro face ao dólar na semana. Portanto, um valor muito diminuto e, como tal, não teve naturalmente impacto no valor dos nossos ativos em carteira. Passamos aqui agora a algumas notícias que entendemos destacar sobre as nossas empresas na corrente semana, e começávamos pela AT&T, que teve aqui uma semana, no fundo, com duas notícias que entendemos destacar. Um acordo que parece que está muito próximo de acontecer com a Roku para a incorporação do HBO Max, e que vai naturalmente trazer aqui a possibilidade de alargar significativamente o número de assinantes deste serviço de streaming da AT&T. E já uns dias antes se constou também que haveria um acordo com a Amazon para na Amazon Fire TV estar também disponível o serviço HBO Max. Portanto, é aqui a possibilidade da expansão do número de assinantes deste serviço de streaming da AT&T, e naturalmente uma boa notícia para nós investidores e acionistas, no sentido de haver aqui um potencial de crescimento de assinantes e consequentemente de receita para a AT&T. Passamos agora à IBM, que teve nesta semana também notícia de duas aquisições. Esta primeira em relação aqui à empresa Truqua. Esta empresa é um parceiro de desenvolvimento de serviços de tecnologias de informação e de consultoria SAP, e, portanto, vem trazer à IBM ainda uma maior capacidade na área das soluções financeiras para as empresas, portanto, de aplicações da área financeira para as empresas, portanto, reforçar a IBM ainda mais numa área onde já é relativamente forte, e também uma outra aquisição anunciada relativamente a uma outra empresa, a Instana. A Instana, que será uma empresa de monitorização de aplicações, monitorização do desempenho de aplicações. E, portanto, duas aquisições anunciadas na mesma semana pela IBM, que vêm, de algum modo, continuar a dar expressão ao crescimento da IBM, ao fortalecimento da sua capacidade de atuação nas áreas da tecnologia de informação e da inteligência artificial. E pronto, foram então as notícias que entendemos destacar neste período relativamente às nossas empresas. Vamos então agora observar aquelas que foram as aquisições que realizamos nesta semana.
Então, em termos de aquisições, nesta semana temos a registar as seguintes: AT&T 0,07 ações, The Heavy 0,02. Em relação à Altria, adquirimos 0,05, da Afin 0,29. Relativamente à Coca-Cola, adquirimos mais 0,04 ações, ExxonMobil 0,06, da Gladstone Investment 0,21 e, por fim, a IBM 0,02. Face às aquisições desta semana, a nossa carteira passou então a estar constituída do seguinte modo: relativamente à AT&T, 0,93 ações. Estamos aqui pertinho de completar a primeira unidade completa. A EVI apresenta-se nesta altura com 0,30 ações em carteira. Relativamente à Altria, 0,67. A American Finance Trust, já com 4 unidades completas, e já vamos então a caminho da quinta ação. Relativamente à Coca-Cola, já passamos a meia ação, estamos com 0,53, ExxonMobil com 0,78 ações em carteira, a Gladstone Investment com 2,88, muito pertinho de atingirmos a terceira unidade, e relativamente à IBM, 0,22 ações em carteira. Quanto a dividendos, na corrente semana temos a registar o recebimento de um dividendo distribuído pela EVI no valor de 13 cêntimos. Portanto, mais um dividendo que recebemos e que já foi, entretanto, reinvestido. Assim sendo, em termos de valores acumulados, temos nesta altura a seguinte situação: 16 cêntimos relativos à AT&T, temos então agora os 13 cêntimos referentes à Heavy e os 9 cêntimos que foram distribuídos pela Gladstone Investment. Em termos acumulados globais, temos então um total de dividendos recebidos de 38 cêntimos até ao momento. Vamos então agora observar o comportamento das nossas empresas no mercado ao longo desta passada semana. Podemos desde já dizer que esta foi uma semana com um comportamento misto das nossas empresas no mercado em termos do seu preço de mercado, portanto da cotação e a sua variação ao longo desta semana. Estamos já aqui a observar o comportamento da EVI, que terminou a semana a positivo. A EVI está de facto num momento muito forte, digamos assim, e acabou a semana já acima dos $100. $100,89, uma variação acumulada de 1,84% neste período, o que corresponde a $1,82. Foi então uma das que apresentou um saldo positivo no período em análise. Avançando para a Altria, temos aqui a situação inversa. Não muito significativa, mas a Altria apresentou uma descida neste período ligeiramente inferior a 1% de descida, foram 40 cêntimos, a partir sobretudo aqui do meio da semana, de quarta-feira, começou a registrar algumas descidas um pouco mais significativas, recuperou depois aqui ainda na quinta-feira e depois manteve-se mais ou menos estável na sexta-feira, terminou a semana nos $39,95, com a tal desvalorização acumulada de 1% neste período. Avançando para a Afin, a Afin teve uma semana positiva, com uma subida de cerca de 3,9%, correspondendo a 28 cêntimos, e fechou a semana a cotar em $7,51. A Afin vem também apresentando nestas últimas semanas uma recuperação gradual no seu preço, uma subida que tem estado patente ao longo de um conjunto já alargado de dias, e portanto a finalizar aqui já acima dos $7,5. Passando para a AT&T,
é uma das que apresenta então uma variação negativa na semana, cerca de 2%, 2,04%, e portanto fechou nos 28 dólares e 33 cêntimos, também com uma descida mais significativa aqui a partir de quarta-feira, do final da tarde de quarta-feira, e depois na quinta e na sexta a manter-se relativamente estável na sua cotação, praticamente não sofreu alterações dignas de registro. Portanto, perdeu 59 cêntimos no seu preço ao longo da semana e fechou nos 28 dólares e 33 cêntimos. Avançando agora para a Coca-Cola, também com uma semana no vermelho, digamos assim, a descer 1,42%, e o correspondente a 76 cêntimos de dólar, mas a manter-se ainda assim bem acima dos 50 dólares, fechou a semana nos 52 dólares e 69 cêntimos. Vamos passar agora a observar a ExxonMobil e em relação à ExxonMobil temos então um crescimento nesta semana em termos do seu preço no mercado. Começou a semana logo com uma subida significativa e ela foi-se mantendo, atingiu aqui o pico da semana nos 38 dólares e 85 na quarta-feira, na abertura da sessão de quarta-feira, depois caiu um pouco na quinta e manteve-se na sexta-feira sem grandes alterações, fechou a semana a 36 dólares e 95, portanto subiu 87 cêntimos neste período, um período que ficou também marcado pela subida no preço do petróleo, na ordem dos 5%, e bem sabemos como a cotação da ExxonMobil tem incorporado de alguma maneira também aquilo que é o reflexo da cotação do barril de petróleo. Uma semana então positiva para a ExxonMobil. Avançando para a Gladstone Investment, também com uma semana positiva, 1,58% de subida, correspondendo a 15 cêntimos, e a fechar a sessão, a última sessão da semana, a cotar em 9 dólares e 62 cêntimos. Terminamos com a IBM e a registrar também aqui uma semana positiva, ainda que por muito pouco. Basicamente podemos dizer que foi uma semana neutra para a IBM, teve aqui alturas da semana, até meio da semana, com valores mais positivos, chegou a cotar aqui nos 118,6 dólares, quase 118,7 na quarta-feira, à meio da sessão de quarta-feira, mas depois foi caindo no que restou da sessão de quarta e depois na quinta, embora tenha recuperado um pouco, e na sexta também, mas a verdade é que fechou a semana praticamente sem alterações, apenas uma subida de 5 cêntimos ou 0,04%. Vamos agora observar como está a nossa PAI. E aqui, na sua visão geral, podemos então constatar que se apresenta com um valor atual de 188,17 euros para um valor investido de 178,32 euros, o que se traduz numa variação positiva de 9,79 euros ou cerca de 5,5%. Neste valor investido já estão naturalmente os dividendos, conforme é a nossa estratégia, portanto os dividendos recebidos vão sendo investidos na sua totalidade. Portanto, nesta altura estamos então com um retorno positivo, não sendo este naturalmente o nosso foco principal, não deixa de ser uma notícia sempre agradável de transmitir. Em relação aos dividendos, cá estão refletidos então os 38 cêntimos que vimos detalhadamente há pouco e o seu reinvestimento pela totalidade. Quanto àquele que é então o nosso tal target que aqui estabelecemos e que vamos acompanhando desde o início dos 10 mil euros, um target simbólico, a verdade é que este caminho se vai percorrendo passo a passo e nesta altura
mais um passinho dado e estamos então com 1,89% desse tal caminho percorrido. Vamos agora ver mais em detalhe então cada uma das empresas dentro da nossa PAI. E o que podemos constatar, à semelhança do que se passava na semana anterior, é que, e já vamos ver isso mais em pormenor, apenas uma das empresas se apresenta nesta altura com um valor acumulado, atual, inferior àquele que foi o nosso ponto médio de entrada. Todas as outras se apresentam nesta data a positivo. Temos então aqui a Coca-Cola com um valor atual de 23,38 € e uma valorização de cerca de 4,9%, 1,09 €. Depois a ExxonMobil com um valor atual de 24,18 €, uma valorização de 8,5%, praticamente, 1,89 €. Também a AT&T é positivo, apesar daquilo que foi o comportamento nesta passada semana. Um valor atual de 22,31 €, apenas 2 cêntimos a positivo, é certo, mas corresponde a 0,09%, mas são, portanto, retorno positivo. Em relação à Heavy, com uma valorização mais significativa, tem um valor atual de 25,18 € na nossa carteira, uma valorização de 2,89 € face ao nosso ponto médio de entrada e quase 13% de valorização. A única empresa que se apresenta nesta altura, então, com uma variação negativa face ao nosso ponto de compra, ponto médio, é a IBM, com valor de carteira atualmente de 21,71 €, uma desvalorização de 58 cêntimos, 2,6%. Também, naturalmente, muito pouco significativa, e mesmo que fosse maior ou que qualquer outra das empresas se apresentasse nas mesmas circunstâncias da IBM, como explicamos ainda há pouco, não sendo este o nosso foco, não era minimamente preocupante. Não estamos a pensar em vender, antes pelo contrário, estamos compradores e cada vez que conseguirmos encontrar no mercado preços mais baixos, pois são excelentes oportunidades para fazermos aquisições por valores mais baratos, digamos assim, não é? Portanto, nada de preocupante em relação aqui à IBM, obviamente. A Altria, a valer atualmente 22,54 €, com uma valorização de 25 cêntimos, correspondendo a 1,12%. A Gladstone Investment, com um valor atual de 23,35 €, valorização de 4,76%, correspondendo a 1,06 €. E, para terminar, a Afin, com 25,46 € de valor atual, a apresentar uma valorização mais significativa. A par da EBVI, são as duas empresas que apresentam uma valorização mais significativa neste momento, e a liderança está mesmo neste caso com a Afin, com 3,17 € de valorização face ao ponto médio de entrada, correspondendo a 14,2%. Pronto, acho que passamos em revista o essencial desta semana. Acho que está tudo por agora. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.